Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Sobre a síndrome de Adonias e a liderança hoje em nossos dias, principalmente na igreja. O Adonias era filho de Davi, um dos mais velhos. Aparentemente era Maria vai com as outras, era meio amorfo, não tinha uma firmeza, não acompanhava o pai e gostava de se distrair com as festas da corte. Davi, algumas vezes nos Salmos, reclama que as pessoas estavam muito carnalizadas, longe de Deus, só pensando em si mesmas, em se aproveitar da vida, não queriam servir o próximo, não queriam buscar a Deus, viviam no pecado. E Davi vivia no meio desse ambiente podre da corte dele, sem poder fazer muita coisa. Eram seus familiares, esposas, filhos, e a culpa, no fundo, era dele, por isso ele não fazia muitas coisas, mas ele sentia dor, ele se sentia arrasado por ter uma família daquele jeito. Praticamente nenhum filho dele prestava. É triste a gente ver isso. Era uma brigalhada entre as mulheres, os filhos, disputa por espaços, cada um queria um quarto melhor, queria mais comida, queria servos, queria destaque em alguma coisa. Era um ambiente muito ruim. E o Adonias era um deles. Viu a situação se enrolar entre os irmãos mais velhos, o Absalão, que matou Aminon. O Aminon era o mais velho, depois o Absalão, e aí o Absalão se revoltou contra o pai, promoveu uma revolta, até que o Adonias gostaria de fazer e praticamente fez, e até que o Absalão foi morto. Mas o Adonias não pensava nas consequências daquilo e acabou seguindo os passos do Absalão. Ele foi enganado pela vaidade dele e provavelmente por conselhos de terceiros. Quando os dois irmãos mais velhos morreram, o Quileabe, ou Daniel, que era filho da Abigail, a Bíblia silencia a respeito dele, a gente não sabe se ele já tinha morrido, se era doente mental ou qualquer coisa desse tipo. Então, o Adonias se sentia o filho mais velho e na posição de almejar o reinado no lugar do pai. O pai já estava velho, com 70 anos, bem acabadinho, e o Adonias se sentiu no direito. Alguém disse: o Adonias, comece a fazer a campanha logo, comece a se lançar, porque senão as pessoas não vão se lembrar de você. E o Adonias começou a fazer a campanha dele. E nessa campanha, ele se cercou de conselheiros e de amigos, pessoas que acompanhavam o pai, inclusive o sacerdote Abiatar, e então, se cercando daquilo, da esperteza com a qual ele esperava garantir o reino, ele registrou o nome dele na história de uma maneira muito triste, que por fim trouxe a morte dele. Bom, mas o que ele fez que estava errado? É errado uma pessoa almejar a liderança. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, se alguém aspira à posição de liderança, ao episcopado, excelente coisa almeja. Eu me lembro de um padre no Nordeste, em Pernambuco, que desde pequeno tinha um grande sonho, e quando menino ainda, alguém falou que depois de crescido ele poderia ser padre, ele sentiu isso a maior honra que ele poderia ter.
interessante. E depois ele acabou sendo padre. Eu, novo, abominava qualquer posição de pastorado, coisa assim, na igreja. Isso me trazia asco. Meu sonho era ser cientista. De fato, eu acabei sendo, mas já não como sonho da minha vida. E é o que eu queria. Eu sonhava jamais como um pastor. E esse padre, esse menino, quando falaram a possibilidade de ser padre, ele achou isso a coisa mais maravilhosa do mundo. Depende de como cada um de nós vê a situação. Há pessoas que estão na síndrome do Adonias, querendo a posição pela posição, pelas benesses que a posição pode trazer, direito de mandar comida, pessoas ao seu serviço, poderia mandar em muita gente. Há pessoas que gostam de posição, de destaque, de aparecer na frente da igreja. Eles adoram um microfone, literalmente adoram. Pessoas que estão na síndrome do Adonias estão cheias de si, vontade de aparecer, de se mostrar, dariam tudo por uma posição de destaque na liderança, para se mostrarem, para todas as pessoas virem e reconhecerem. Bom, o texto em 1 Reis, no capítulo 1, diz que o Adonias se exaltou e disse: eu reinarei. Ele providenciou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele, fazendo campanha. Jamais o pai o contrariou, porque o pai não contrariava ninguém que fizesse qualquer coisa parecida. E começou o Adonias, então, a agregar as pessoas que o apoiavam. Ele era o filho mais velho, o pai já estava velho, nada mais lógico do que o filho primogênito almejar o lugar de rei no lugar do pai. Essa posição era um sonho do Adonias e ele começou a trabalhar. A questão básica aqui é a seguinte: se Deus não levantar, em vão levanta alguém alguma coisa. Não adianta você querer, é Deus chamar. O chamado de Deus tem que ser forte e claro. Não adianta você estar numa posição para a qual você não está preparado, para a qual não foi chamado por Deus. Há pessoas que querem oportunidade na igreja para aparecer, para se mostrar, mas se Deus não chamou, você vai estar como uma lata d'água vazia, fazendo barulho. Vai lá na frente do microfone fazer barulho, que não vai adiantar nada, não vai trazer proveito nenhum, mas vai tomar o tempo precioso dos irmãos. Aquele ato do Adonias mobilizou pessoas que começaram a apoiá-lo e cresceu aquele número. Mas também aquele ato despertou as pessoas que não aceitavam. Entre eles, alguns assessores mais fiéis de Davi, como o profeta Natã, o sacerdote Zadok e a mãe do Salomão, a Batseba, que tinha recebido a promessa do rei Davi de que o filho dela, o Salomão, seria rei. Mas naquela época, o Salomão devia ter por volta de 12 anos de idade, era muito novo ainda. E Davi sabia disto e estava deixando o tempo passar para que o Salomão ficasse mais maduro. Mas Deus não deixou isso acontecer e precipitou os acontecimentos. Quando Adonias disse que queria ser rei, saiu na frente já chamando as pessoas para obedecer a ele, o Davi ficou sabendo da situação e se apavorou. Bem, agora eu tenho que tomar uma posição ou as coisas vão acontecer à minha revelia. Eu vou deixar o barco caminhar sozinho. Não, eu preciso tomar uma posição. Aí a Batseba falou, o profeta Natã falou: escuta, ó rei Davi, você falou que era de Deus que o Salomão reinaria. Então, se o Adonias já está querendo começar a reinar, eu acho que a hora é agora de o senhor fazer alguma coisa. O Davi entendeu, falou: realmente eu já não posso nem me levantar mais daqui, então chamem lá o sacerdote Zadok, o Abiatar, que era um dos chefes militares da guarda, e também
profeta Natã, e vão lá e unjam o Salomão, botem o Salomão na minha mula e botem o Salomão no meu trono. E avisem o povo, toquem trombeta para o povo todo saber que é o Salomão que eu escolhi. Interessante, não precisou falar nada, nem fazer nada em relação ao Adonias. Os fatos mostrariam que não era o Adonias, mas era o Salomão. E o Adonias fica para lá. Não precisaram tomar providência, não precisaram matar logo o Adonias, não precisaram sufocar a conspiração do Adonias, ela se dissolveu por ela mesma. É interessante isto. A gente não precisa ficar correndo atrás para denunciar o erro. Quando estabelecemos a verdade fala por si mesma. Uma luz, quando é acesa no meio de um quarto escuro, a luz da lâmpada expulsa as trevas. Quando a verdade se levanta, não precisamos denunciar a mentira. Não precisamos ficar combatendo outras religiões. Nós precisamos apenas afirmar a verdade. E Deus vai confirmar com sinais, com unção do Espírito Santo, com o poder de Deus. E isto vale para a liderança. Meu irmão, se você tem um chamado, se ofereça a Deus para trabalhar, mas não queira brigar contra os outros, nem disputar posição. Espere Deus acrescentar as pessoas que vão estar com você. Você tem que cuidar de vidas. Deus vai acrescentar as vidas que você vai cuidar. Deus promete isso. No corpo de Cristo é Deus quem acrescenta. E se você tem uma liderança, pessoas vão reconhecer a sua liderança. Até com Saul, quando ele foi ungido rei, foi assim. Deus tocou o coração de uma tropa que seguiu a Saul. Começou assim o reino. Deus vai tocar o coração das pessoas que vão reconhecer a sua liderança. Você não vai precisar afirmar a sua liderança, ficar fazendo campanha, disputando, chamando a atenção para si, fazendo festas em homenagem a você. Você não vai precisar fazer coisas assim. A sua liderança vai ser confirmada por Deus e com as pessoas que estarão à sua volta. Isso aconteceu com o Salomão. O reino dele se firmou. A Bíblia diz que o reino dele se firmou e foi muito forte, apesar de o Salomão ser um adolescente. Mas Deus, misericordiosamente, preservou Davi por alguns anos. Digamos assim, que o Salomão tenha sido ungido entre 12 e 16 anos de idade. Davi sobreviveu até que Salomão chegasse perto de 20, e aí ele já estava com o reino bem firmado. Mas antes o Salomão teve um sonho e pediu a Deus sabedoria. Ele disse: Senhor, é muito complicado reinar. A liderança de um povo grande não é fácil. Eu já sinto essa dificuldade. A comunidade cresceu muito, se espalhou, e eu não vejo nisso motivo para vaidade minha. Pelo contrário, para preocupação, porque Deus vai nos cobrar. E eu peço a Deus sabedoria. Senhor, eu não sei como organizar eventos e reuniões e acompanhar esse povo todo. É muita gente. Se o Senhor não fizer por mim, se o Senhor não me der sabedoria, eu não sei como será. Mas Deus é maravilhoso, porque Ele vai acrescentando pessoas que são fiéis e pessoas que também são chamadas, e aí a obra de Deus vai crescendo gradativamente. Não há nenhuma explosão de crescimento, porque isso traz problema. Vai crescendo gradativamente à medida que a gente vai vendo as providências de Deus e ocupando os espaços, e Deus confirmando quem Ele chamou. Há pessoas que querem, mas não são chamadas. E há pessoas que são chamadas, mas ficam meio tímidas, devagar. Cabe a nós estarmos empurrando as pessoas que são tímidas, mas que têm um chamado, e segurar aqueles com a síndrome do Adonias, aqueles que não têm preparo, não são espirituais, não têm vida santa, mas que querem liderar. É um problema esse tipo de gente. É um problema. Eu não vejo
em mim capacidade de ir lá e destronar alguém. Alguém está na liderança, tirar aquela pessoa dali. Eu não faço isso, não. Eu deixo Deus fazer. E quando a pessoa não é chamada, ela vai passar vergonha, porque ela não vai conseguir ficar na liderança. Ela vai passar vergonha. O que aconteceu com o Adonias? Ele teve toda a chance de ficar quieto, continuar a vida dele. Mas ele foi pedir, através da Batseba, ao Salomão, para se casar com a Abisag, a sunamita. Era uma moça muito bonita, que tinha cuidado de Davi e que sabia de muitos segredos de Davi. O Salomão interpretou isso como uma interferência no reinado e não aceitou. Pelo contrário, ao invés de autorizar a Abisag a se casar com Adonias, ele mandou matar o Adonias. E o fim do Adonias foi assim. Aparentemente, ele não deixou saudade. Aparentemente, não teve muita gente que chorou por ele, não. Acabou aquela vaidade de uma maneira trágica. Mas anteriormente já tinha acontecido isso com o irmão dele, o Absalão, e o Aminon nem teve condições, porque era tão alienado, tão fora de propósito, que nem chegou a ambicionar a liderança. Mas o Saul, que não ambicionava, foi colocado na liderança, mas depois que foi colocado, se envaideceu e não ficou bem, não terminou bem, terminou muito mal, suicidando. Bem, o Adonias nos ensina isso. Eu reinarei. Parte de quem esse desejo? É do nariz dele. É da carne dele, do eu dele, que parte esse desejo de liderar, de reinar, de aparecer, de se mostrar. E eu quero jogar para você, meu irmão, liderar outras pessoas é a ordem do Senhor para você, fazer discípulos. Se você ama o Senhor, você vai conseguir fazer discípulos. Se você não consegue fazer discípulos, é porque você não ama o Senhor, não está ligado na videira. Se você tem vida de comunhão com Deus, vai conseguir fazer discípulos. Bem, se você fizer muitos discípulos, isso é qualificação para liderança. Você vai ser naturalmente reconhecido como líder pelos muitos frutos que dá, os muitos discípulos que faz. Jesus disse isso em João, no capítulo 15. De forma que é bom você querer servir ao Senhor, mas não para parecer. Não para mandar, para ser alguém, para ficar lá pertinho do microfone. Você queira servir para ir buscar seus irmãos, para produzir frutos. Tenha frutos, meu irmão, no seu currículo. Tenha frutos, minha irmã. Comece a amar as pessoas e buscar as pessoas. Que Deus ajude você no entendimento disso, na compreensão dessas coisas muito importantes.